o nosso trabalho não é feito conforme as expectativas da empresa ou de quem nos contrata. Eu sou Marcelo Neves, especialista em desenvolvimento de Product Owners. O tema é as 5 competências fundamentais que todo Product Owner precisa ter. Vamos lá? Bem, a gente vem falando muito sobre conhecimentos, habilidades, atitudes. Hoje eu vou focar em 5 mais importantes e vou falar sobre várias técnicas que você precisa conhecer. Pessoal, tem muita gente que às vezes desanima de procurar uma nova oportunidade. Por quê? Já passou pela seguinte situação? Você está ali no seu trabalho, aí você começa a falar assim, eu tenho que mudar minha vida. Eu tenho que mudar minha vida, eu quero algo melhor para mim, para minha família, eu quero, sabe, não ficar tão preso aqui nessa empresa, eu não quero ter esse trabalho tão manual, tão burocrático, eu quero fazer uma coisa mais estratégica, mais diferente do que eu venho fazendo hoje. E aí, quando você olha para o mercado, você começa a ver a oportunidade de trabalhar como Product Owner, que é uma baita oportunidade. Eu venho repetindo isso nas últimas semanas, porque realmente é uma oportunidade que as pessoas têm encontrado para para se encontrar mesmo, para se realizar. É isso que eu vejo. E quem diz, não sou apenas eu. São pessoas que começam a trabalhar como PO e fala: olha, Marcelo, tem bastante trabalho, tem muita luta no dia a dia, mas no final das contas, vale a pena. Vale muito a pena. Tanto no sentido financeiro, quanto no sentido de realização própria, sabe? Autorrealização. E aí, quando muitas pessoas vão olhar essas oportunidades no mercado, principalmente quando olham as oportunidades de PO, a primeira coisa que as pessoas veem e falam assim, puxa, olha, isso aqui não é para mim não. Tá pedindo experiência. Eu nunca vou conseguir entrar ou conseguir uma oportunidade, a minha primeira oportunidade, porque estão sempre pedindo experiência. Já aconteceu isso com você? E isso causa até um pouquinho de frustração. As pessoas falam assim, poxa, se pede experiência, eu nunca vou conseguir entrar nessa oportunidade, eu nunca vou conseguir agarrar essa oportunidade. Calma, fica tranquilo, pequena gafanhoto, calma, que eu vou te dar hoje uma dica para você driblar e conseguir ali essa sua primeira oportunidade. Porque assim, eu também já tive minha primeira oportunidade como PO. Eu também já tive minha primeira oportunidade como agilista. Faz parte. Todo mundo já teve ali a sua primeira vez num determinado papel. Você também pode e vai conseguir sua primeira oportunidade. Mas existem maneiras de você driblar aquilo que é pedido. Driblar no bom sentido. Driblar no bom sentido. E muitas vezes depende mais da gente do que de quem está contratando. E a gente geralmente fala assim, mas, poxa, a empresa está pedindo isso e aquilo. Calma. Hoje ainda eu vou te dar essa dica que para mim fez todo sentido quando eu estava também procurando oportunidade. Tá bom? Agora, vamos lá. Quais são as 5 competências fundamentais para um PO? O que esse profissional precisa ter, o que ele precisa fazer para ser esse baita PO? O que ele precisa? Né? O que ele precisa fazer? Quais são as 5 competências? Eu vou começar da mais básica para aquela que é a mais diferenciada, tá bom? Vou começar pelo básico. Só que eu não vou falar hoje só sobre as competências. A gente vai começar a falar sobre as técnicas que você tem que aprender e o porquê que você tem que aprender aquelas técnicas. Tá bom? Então vamos lá? Primeiro, e não poderia deixar de ser,
Gestão de backlog. É isso mesmo. Gestão de backlog. Ah, Marcelo, isso aí eu sei. Gestão de backlog, eu tô careca de saber. Tá quase eu, né? Perdendo aí os cabelos. Isso eu já sei. Eu já sei que é gestão de backlog. Tá bom. Mas para pensar no seguinte. Como é que você começa a criar um backlog? Tem gente que acha que o backlog brota do chão. Tem gente que acha que o backlog, olha isso, você vai para frente do cliente, do usuário, e pergunta para ele o que ele quer. E daí começa-se a escrever as histórias de usuário. Faz isso não, meu filho. Não faz isso não, minha filha. Isso é a pior coisa que você pode fazer. E é por isso que tem muita gente que fica travado. Por quê? Porque tem coisas simples que quando a gente não sabe o caminho, quando a gente não tem esse método de trabalho, a gente trava. Quando você não sabe o início, meio e fim do trabalho de um PO, a gente trava. Pior do que travar, o nosso trabalho não é feito conforme as expectativas da empresa ou de quem nos contrata. Pior do que isso, a nossa reputação corre riscos. E pior ainda, a gente pode perder aquela oportunidade que a gente está aproveitando, para quem já está trabalhando como PO, por não saber fazer o que precisa ser feito. Tem alguém aqui hoje que já é PO? Que já trabalha como PO? Se sim, coloca aí no chat. Eu. Coloca aí. Eu. Só para eu saber. Porque tem muita gente caindo de paraquedas no trabalho de PO. E aí, por não dominar técnicas, ferramentas e não saber esse caminho, a pessoa se enrola todo. E aí a sua reputação, o seu trabalho e aquela mesma oportunidade podem ser colocados tudo a perder. Ó, o Gabriel. Gabriel tá aqui, ó. Gabriel é PO. Muito legal. Renan, olha que bacana. Olha que bacana. Gabriel, Renan, só para eu saber, vocês sentem essa dor? Vocês caíram de paraquedas nesse papel e ficaram pensando assim, rapaz, por onde que eu começo? O que eu tenho que fazer? O que espera-se de mim? Isso já aconteceu com vocês? Renan, Gabriel? Sim ou não? Ficou sem saber o que fazer? Para onde vai? Da onde eu vim? Isso já aconteceu? Eu imagino que tenha acontecido com uma boa parte das pessoas que caíram de paraquedas nesse papel. E as pessoas, às vezes, acabam focando, dizendo, ah, não, o PO ele só escreve ali as histórias, ele só faz gestão de backlog. Ó, o Renan falou, já, é isso aí. Olha, o Gabriel, no começo sim, mas por sorte tive um bom mentor. Diminuiu muito essa dor. Eu imagino. E muita gente está acontecendo isso, né? Acaba tendo esse problema. Agora, vamos falar de gestão de backlog. Como é que você começa um backlog? Lembra que eu falei aqui? Você pergunta para as pessoas e começa a escrever histórias? Não. Brota do chão? Não. Então você precisa entender o que são épicos, funcionalidades e histórias. Quer ver um outro problema? Tem gente que pega aquele template de história, aquele modelinho de história, como alguém, eu quero fazer alguma coisa para um certo objetivo. E começa a usar esse modelinho para escrever, você sabe o quê? Bug, melhoria, funcionalidade, tudo e qualquer coisa. E a pessoa esquece que a história de usuário, esse modelinho, não sei se você sabe, mas se você não souber, não tem problema, é um modelinho que a gente tem, mas ele foi feito para descrever funcionalidades. Funcionalidades. Então essa é uma técnica que você precisa dominar. Como fatiar ali as histórias, entendeu? Então são técnicas que você precisa dominar. Se você não dominar, no dia a dia, você não escrever as histórias corretamente, vai comprometer o time
que vai puxar as histórias e vai falar assim, PO, tá faltando coisa aqui. Tem que melhorar isso aqui. Não dá, não. Desse jeito não dá. E aí o produto lá do outro lado sai totalmente diferente daquilo que você, PO, planejou. Dívida técnica. Tem gente que acha que dívida técnica é responsabilidade apenas do time técnico. O que é dívida técnica? É quando o time toma certas decisões que comprometem a qualidade daquele produto. Vamos definir assim, de uma forma bem simples. Se você não faz uma boa gestão das dívidas técnicas, sabe o que vai acontecer? Essa dívida cresce e daqui a pouco essa dívida fica tão grande que você não consegue mais pagar. É o que pode acontecer contigo quando você pega a dívida lá do cartão de crédito, você paga só o mínimo, aí você empurra com a barriga. Tem gente que está empurrando com a barriga isso. E por que isso é assunto também do PO? Porque a qualidade do produto, o custo de propriedade do produto é de responsabilidade do PO. Então não é só um assunto do time técnico. Saber definir ou escrever bons critérios de aceite. Entende? Bons critérios de aceite. Critérios de aceite. Saber utilizar cenários BDD. E olha, quando você bate o olho ali, pode parecer que é simples, mas olha, quando você vai escrever cenários BDD, e eu gosto sempre de escrever cenários positivos e negativos, para que quem for implementar, o time de engenharia, o time de desenvolvedores, saiba direitinho o que vai ser feito em cenários diferentes. Saber construir um bom mapa de histórias de usuário. Olha quantas técnicas. Escrever as histórias, descrevendo as 7 dimensões do produto de software. Você sabia que todo produto de software tem 7 dimensões? E você precisa, nessa construção do backlog, descrever essas 7 dimensões. Ou você acha que é só usar o templatezinho e pronto, tá ótimo. Diagrama de Cano. Tem um rapaz é ótimo, né? Um senhor, um professor, chamado Noriaki Kano, onde ele descreve que um produto, ele tem várias características, só que tem um grupo de características que ele chama de fatores básicos, que é uma grande armadilha. Sabe por quê? O que são fatores básicos? São características de um produto que verbalmente o teu cliente jamais ele vai descrever. Ele nunca vai descrever. Vou dar um exemplo bem simples do dia a dia. Login. Todo aplicativo, toda solução tem que ter um login. Não dá para você construir sem um login. Faz sentido, não faz? Isso é só um exemplo bem pequeno. Mas pensa nas outras características de um produto, funcionalidades, que o teu cliente não verbaliza, não fala. E aí, como que você faz? Como é que você descobre essas funcionalidades, essas características do produto? Pois é, diagrama de Cano ajuda a gente. E saber fazer um bom planejamento de uma iteração do produto. Legal? Tudo isso dentro do quê? Da construção de um bom backlog. Então, é saber criar um backlog do zero, saber fazer a gestão no dia a dia desse backlog. Então, essa para mim é a mais básica de todas. Só que se você parar por aí, ficar só na gestão do backlog, não vai dar muito certo, não. PO que é PO casca grossa, não foca só em gestão do backlog. Se fosse assim, a gente já tem analistas que escrevem requisitos. A gente não precisaria do PO. A gente precisa de um profissional, de um líder de produto, como diz aqui o nome, lidere o produto, e não só requisito, não só o backlog. Segunda grande competência, e aí eu vou trazer as técnicas. Gestão de partes interessadas. Falamos muito, eu estou tocando muito nessa tecla de gestão de partes interessadas. Listar as partes interessadas. Só que para você listar, você pode usar mapa de influência. Mapa de partes interessadas, classificando cada uma delas como champion, neutral
neutral e detractor. O cara que apoia, o cara que não apoia, nem é um detrator, e o cara que é um detrator. Por quê? Porque você precisa entender que durante o desenvolvimento de um produto, tem pessoas que são detratoras. Elas não têm interesse naquele produto. Se você não mapear elas, se você não mapear o não interesse ou aquilo que ela tem contra o produto, vai dar problema. Saber descrever personas e público-alvo. Você sabia que persona é diferente de público-alvo? Pois é diferente. E quando você está fazendo a gestão dessas partes interessadas, utilizar a técnica de OKR, Objective Key Result. Para quê? Para expressar qualitativamente e quantitativamente, sempre troco, quantitativamente, qualitativamente, o quê? Os objetivos e os resultados-chave que a gente quer com aquele produto e que revelam o interesse das partes interessadas. Isso é fazer gestão das partes interessadas. Não é apenas chegar para ela e falar assim, ó, estamos desenvolvendo o produto, ó, tá tudo bom, hein? Tamo junto. Não. A gestão das partes interessadas significa você comunicar para elas de maneira recorrente os resultados conquistados. E para isso você se utiliza de OKRs. Terceira grande competência, métricas e KPIs. E eu quero falar com você nessa live sobre 4 tipos de métricas que você, como PO casca grossa, tem que dominar. Claro, tem uma que você tem que dominar mesmo, as outras você tem que ter conhecimento, mas tem que saber que elas existem e como interpretar as informações. Primeiro, métrica de eficácia. O que é métrica de eficácia? São métricas, é aquilo que você mede, que você mensura e que vai revelar o quê? O sucesso do produto. Ah, mas Marcelo, será que não basta só medir o NPS? Não. O NPS é muito pouco para a gente poder entender o sucesso de um produto. Então, dentro de métricas de eficácia, existem vários tipos de métrica. E, por favor, de vez por outra, tem sempre alguém que fala assim, Marcelo, qual métrica que eu devo utilizar no meu produto? Eu falo assim, como assim? Porque, para que você mensura? Para que você utiliza métricas? Para responder perguntas. Então, a pergunta correta não é que métricas eu devo ter. A grande pergunta é quais questões eu quero responder. Uma vez que você identifica quais são as perguntas, aí sim você parte para identificar métricas. As métricas, elas vão te ajudar a responder perguntas. Então você não vai ter métrica apenas por ter métrica no produto. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo bem aqui. Pegar o exemplo ali do Netflix. Gosto sempre de utilizar o exemplo do Netflix. Marcelo, como é que a gente... como que eu posso identificar no Netflix se esse produto ele está realmente tendo sucesso no sentido de que as pessoas estão utilizando esse produto de forma recorrente? Você pode medir, você pode usar como métrica o tempo de visualização, o tempo gasto de visualização da programação. E não dentro da plataforma fazendo browsing, né? Escolhendo o filme. Não, mas o tempo que as pessoas consomem mesmo o conteúdo. Então, essa é uma métrica. Percebeu? Primeiro a gente identifica a pergunta, aí a gente identifica a métrica para responder essa pergunta. Depois a gente faz a mensuração e com aquelas medidas que a gente obteve com a mensuração, aí sim a gente identifica se a gente consegue responder completamente ou parcialmente as perguntas. Faz sentido isso para você? Então, nunca é, Marcelo, qual métrica que eu devo usar no meu produto? Não, não.
Quais perguntas você quer responder? O que você quer saber sobre o seu produto? É o ponto de partida para você começar a utilizar métricas. Então, falamos das métricas de eficácia, que falam sobre o produto final. O resultado que esse produto está produzindo nos seus usuários, nas pessoas que usam esse produto. Depois, você vai ter as métricas de eficiência. O que são as métricas de eficiência? Elas vão te ajudar no seu planejamento. Então, por exemplo, se eu sei que o meu time, por semana, entrega 2 features, ao final de um mês, 4 semanas, eu vou entregar 8. É uma média, né? Claro, eu citei aqui o assunto de uma forma bem simples, bem direta ao ponto, mas o que eu quero mostrar para você? O que eu quero mostrar para você? Métrica de eficiência, o PO casca grossa precisa estar atento, porque a gente, em vez de ficar tentando estimar, olha, assunto polêmico aqui, a gente começa a olhar para o fluxo de trabalho, identifica lead time e vazão para dar respostas mais assertivas para a organização, para quem está patrocinando o desenvolvimento daquele produto. Terceiro tipo de métrica, métricas técnicas. Do que adianta? Para pensar aqui comigo. Olha só, você está entregando um produto que está produzindo resultado super bacana. O teu usuário está dizendo assim, fantástico. Você está com maravilhosas técnicas de eficiência, mas as métricas técnicas indicam uma qualidade terrível do teu produto. Você pode estar ok hoje, mas se a qualidade do teu produto está ruim e tá cada vez pior, ou seja, a tua dívida técnica está aumentando, em breve você não vai conseguir manter esse produto. E aí a gente começa a entender o seguinte, que a gente precisa ter um equilíbrio nessas métricas. E por último, métricas organizacionais, também chamadas de métricas de ambiente. E isso fala muito sobre as pessoas. Uma métrica muito utilizada é o turnover. Olha, o produto está tendo resultados espetaculares. Minhas métricas de eficiência, a gente está com uma vazão muito grande, a gente entrega muitas funcionalidades por semana. A gente tem uma qualidade muito boa no produto. Só tem um detalhe, não para ninguém aqui no time. O turnover é alto. A pessoa fica 3 meses aqui e sai, 3 meses aqui e sai, 3 meses e sai. A médio e longo prazo, se não a curto, você vai ter problema. Você vai ter problema. Porque o conhecimento com esse turnover está sendo perdido se você não estiver registrando esse conhecimento. Então, o que acontece? Olha a Gabriela falando, faz muito sentido. Faz sim, Gabriela. Então, se você não tiver um equilíbrio entre essas 4 métricas, ao desenvolver um produto, métricas de eficácia, eficiência, métricas técnicas e métricas de ambiente, quase que eu esqueci, organizacionais, você não vai conseguir entregar um produto. Você não vai ter um desenvolvimento sustentável de um produto. É claro que o PO ele vai estar olhando mais para quê? Métricas de eficiência. Mas se você, meu amigo e minha amiga, esquecer das outras métricas, corre-se um grande risco de você não conseguir continuar com o desenvolvimento desse produto. É isso aí. Então, terceira, métricas e KPIs. Vamos lá. Quarta grande competência. Realizar Product Discovery e fazer um Market Fit. Vamos entender o que é isso? Porque, assim, quando a gente fala de Product Discovery e Market Fit, tem um mistério muito grande aqui que as pessoas tendem a romantizar muito o discover do produto. Primeiro, quem aqui já trabalhou com aquela gestão mais preditiva, aquela abordagem preditiva que as pessoas chamam de gestão de projetos tradicional? Quem aqui já fez isso? Coloca aqui. Eu. Quem já fez isso? Vamos lá, só para eu poder explicar aqui para você. Quem é que já fez isso? Teve uma fase que lá, iniciando, levantava-se todos os requisitos para depois desenvolver.
Alguém já passou por isso? Eu acredito que já. O que acontece nessa situação? O que a gente entendeu? Quando a gente levantava esses requisitos para depois desenvolver, a gente criava uma situação ilusória. Ah, não, ó, eu já identifiquei tudo que precisa ser feito. Só que nesse momento, você desconsidera que a empresa muda, o usuário muda, a compreensão sobre as dores e os problemas também mudam. É isso mesmo. E nesse caso, você precisa entender que o desenvolvimento de um produto, ele precisa ter um grande processo chamado de discovery, ou em português, descoberta. Em que, do início ao fim do produto, a gente tem que ter um processo que identifica, do início ao fim, quais são essas dores, validar essas dores, levantar hipóteses de solução, criar experimentos. E tem várias ferramentas para isso. Jornada de usuário, blueprint do serviço, personas novamente, design sprint, crazy 8. Olha quantas técnicas que um PO precisa aqui conhecer. Viu? Não são tantas. Não falei 20, falei 4, 5 para fazer Product Discovery. E o que é Market Fit? O que é isso? Market Fit nada mais é do que o seguinte: fazer um match entre produto e mercado. E essa atividade, ela tem que estar no radar de um PO casca grossa. Então não é só gestão de backlog, não é só escrever histórias. Fazer market fit é garantir que o produto desenvolvido coincide, atende às dores daquele público-alvo. Essa é a diferença. E por fim, a quinta grande competência é saber trabalhar com MVP. Produto mínimo viável. Saber criar um MVP, saber validar um MVP. Porque assim, o que é um MVP? É só você botar o mínimo de funcionalidades possível só para começar a liberar o produto no mercado? É isso? É isso que é MVP? Não. MVP tem um propósito maior, que é validar a ideia inicial daquele produto. Então, saber criar o MVP, identificar qual é essa grande ideia inicial do produto, descoberta contínua, técnicas de priorização, porque quando você vai fazer MVP, você tem que priorizar as funcionalidades para você poder criar um bom MVP. Não é simplesmente escolher, olha, eu vou botar essa e aquela. Legal? Então, resumindo, quais são as 5 grandes competências fundamentais para um Product Owner casca grossa? Primeiro, gestão de backlog. 2, gestão de partes interessadas. 3, métricas e KPIs. 4, Product Discovery e Market Fit. E 5, trabalhar com MVP, com produto mínimo viável. Claro, aqui a gente tem várias técnicas e o conceito de MVP foi muito popularizado pelo Eric Ries, né, naquele livro A Startup Enxuta, quando ele falou que o desenvolvimento de um produto, ele segue aquele ciclo, né? Build, measure, learn. Construir, medir e aprender. Construir, desenvolver o produto. Medir, métricas, eficácia, eficiência, ambiente, métricas técnicas e aprender. Olha o discovery aí. Então, se você achava que era só fazer a gestão do backlog, agora eu acabei de te informar, de deixar muito bem claro que essas são as 5 competências fundamentais. Legal, pessoal? Deixa eu fazer uma perguntinha que eu estou fazendo em todas as lives. Alguém percebeu que eu, em momento algum aqui, eu citei como uma grande competência do PO ser um especialista em métodos ágeis? Eu falei aqui de que ele precisa ser um especialista em métodos ágeis, melhor dizendo, que ele precisa dominar Kanban,
que ele precisa ter certificação de Scrum, de Kanban. Eu falei isso? Não, né? Não falei. Percebeu isso? Prestou atenção nisso? A gente vai falar muito isso dentro da nossa Masterclass, no dia 3 de novembro, às 20 horas. Eu vou derrubar esse mito. Vou colocar novamente o link aqui. Eu vou derrubar esse mito e vou mostrar para você. Porque tem muita gente perdendo tempo, perdendo dinheiro, fazendo certificação de agilidade, fazendo até mesmo curso de agilidade para ser PO. Quando, na verdade, você não deveria estar estudando sobre agilidade. Você tem que estudar sobre o quê? Produto, gestão de produto. Todos os assuntos que eu coloquei aqui, Product Discovery, Market Fit, MVP, gestão de backlog, são assuntos de produto. Inclusive, eu quando comecei na área de gestão de produto, não foi com agilidade. Eu não usava métodos ágeis. Mas isso é assunto para nossa Masterclass. Calma lá que eu vou te falar sobre isso e como o mercado está indo, para onde que o mercado está indo de gestão de produto. Para você entender que e não perder tempo fazendo certificações de agilidade, acreditando que você está nesse caminho de se tornar um PO. Teu caminho de PO é esse aqui, ó. Produto. Agilidade é outro caminho. Certificação de Scrum, de Kanban é outro caminho. Mas eu vou te falar isso lá na Masterclass. Tá bom? Então, guarda isso. A gente vai desmistificar isso, tá? E aí, não sei se você chegou aqui, você está desde o início dessa live, e se você pensou assim como uma aluna que eu tive, a Luciana, acho que eu falei nela ontem. E ela falou assim, mas Marcelo, deve ter muita coisa para aprender para ser PO, né? Não. Lamento te dizer, mas não tem tanta coisa assim, não. Você vai ter bastante trabalho depois que você se tornar esse PO casca grossa no dia a dia, graças a Deus. Porque aí o seu emprego vai estar garantido. Mas o que você precisa aprender para atuar, para ser o PO casca grossa, não, você não precisa de tanta coisa assim. Pessoal, o que você precisa, novamente, vou revisar o que a gente falou no início dessa live. Método. Início, meio e fim. Onde eu começo, onde eu acabo. Técnicas. Você não tem tempo para ficar aprendendo um monte de coisa. Ninguém tem esse tempo. E aí vai ter gente que vai falar assim, ah, Marcelo, até eu tenho, mas calma. Lembra que eu falei para você que eu ia te dar uma dica para você conseguir sua primeira oportunidade sem experiência? Lembra que eu falei isso? Vamos lá? Vou te dar essa dica, vou te dar essa sacada agora. Olha só. Quando você olha para essas competências, você vai perceber o seguinte. Você vai perceber que a coisa mais difícil são soft skills. Essas são as coisas mais difíceis. Aprender as técnicas é simples. Aprender, ter um sistema de trabalho com início, meio e fim, um método, é simples, não é tão trabalhoso. O desafio são as soft skills. E eu tenho certeza que você tem a maior parte delas. Exemplo, saber lidar com pessoas. Tem alguém aqui que já trabalhou e nunca lidou com pessoas, com times? Você nunca lidou, nunca trabalhou com um time. Se você trabalhou com software, com contabilidade, com marketing, num banco, se você trabalhou com vendas, todo mundo já trabalhou dentro de um time. Parou para perceber isso? Então, assim, uma das grandes competências, uma das grandes habilidades, melhor dizendo, dentro dessas competências, é saber lidar e falar com as pessoas. Você já tem isso. Mas sabe qual é o problema? A maior parte das pessoas não sabe pegar as habilidades que tem e vender essas habilidades no currículo. Eu vou contar um caos, mas eu nego
E não vou falar o nome desse meu amigo. Ele falou, Marcelo, dá uma olhada no meu currículo. Ele tinha acabado de ter sido promovido ao mercado. Falou, me ajuda, dá uma olhada no meu currículo. E eu olhei. E me assustei. Porque tinham várias palavras soltas. E eu falei assim, cara, aonde você quer chegar? Porque assim, o teu currículo não diz nada. Ele não tem um storytelling, ele não vende você. Ele só diz assim, A, B, C, D, coisas soltas e desconexas. A dica para você que está querendo a tua primeira oportunidade é aproveitar e valorizar e saber vender aquilo que você já tem hoje e colocar direitinho no teu currículo. Como, Marcelo? Por exemplo, trabalhei dentro de um time com tantas pessoas, que lidava com diversos outros times, com diversas outras áreas de negócio. Descreve, utiliza a especificidade. Quantas pessoas foram? Isso dá autoridade para você que está descrevendo no teu currículo. Com quantas áreas de negócio você se relacionava no dia a dia? Olha, eu trabalhei na área de, sei lá, de vendas e trabalhava num time de 10 pessoas, ou então num time de software que tinha 12 pessoas. A gente lidava com 50 partes interessadas. Descreva o cenário, tem uma história, relata os problemas. Olha, hoje eu ajudo empresa a contratar PO e agilista. PO. Sabe o que eu vejo? A maior parte das pessoas não sabe colocar num currículo, vender as suas habilidades. E essa é a dica. Então, seja específico. Quando o recrutador olhar o seu currículo, ele vai falar assim, tudo bem, a pessoa nunca trabalhou como PO, mas ela tem habilidade, ela tem o que a gente está pedindo, o que a gente está procurando. Vou experimentar essa pessoa. É o que acontece. E sabe por que eu posso te dizer que isso é assim? Porque eu ajudo empresas a contratar PO. Muitas das vezes, no mercado, tem tanta oportunidade que não tem profissional. E a gente precisa pegar PO pela primeira vez, a primeira oportunidade. E eu não vou focar se a pessoa tem experiência ou não. Eu foco nas habilidades dela. Eu jamais colocaria para PO uma pessoa que jamais, por exemplo, ela sempre trabalhou sozinha. Exemplo, a pessoa era um pintor de obra de arte, ou então fazia obras de arte. A pessoa nunca trabalhou numa empresa, numa corporação, numa loja. Ela nunca teve uma experiência com outras pessoas. Era um pintor. Pintor não no sentido de pintor de quadros, né? Um artista que sempre trabalha ali de forma isolada, só ele e a sua obra. Essa pessoa já teria muita dificuldade para trazer ela como PO, como Product Owner. Por isso que eu digo, você tem boa parte das soft skills que um PO precisa ter, que um PO casca grossa precisa ter. Só falta ali você dominar as técnicas, as ferramentas e dominar esse método de trabalho. É isso que está faltando. E, claro, essa é a grande sacada para você. Venda as suas habilidades. Venda as suas habilidades. Tem muita coisa na internet, né? Tem muita coisa na internet. E tá tudo muito solto, muito desconexo. E tem muita gente falando assim, Marcelo, eu não tenho tempo de ver tudo isso. Eu não tenho tempo de ver tudo isso. Eu sei que tá tudo lá na internet, no YouTube, explicando A, B, C, D. Se você cair nessa de, não, eu para ser PO, eu vou lá no YouTube e vou aprender tudo sobre gestão de produto, tudo sobre gestão de backlog, tudo sobre gestão de partes interessadas, vai demorar para você ser PO. Vai demorar para você ser Product Owner. Um PO casca grossa. Então, o que você precisa é saber qual técnica realmente funciona, qual é a mais efetiva. É isso que você precisa. Então, não se sinta frustrado por ver tanta coisa ali no YouTube. Sempre vai ter muita coisa. O que você precisa é realmente foco. Entender
aquilo que realmente funciona.